Murilo Mendes surge na minha trajetória acadêmica quando, fazendo a especialização em estudos literários pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu me encontro com o livro Tempo e Eternidade. Foi um livro escrito em parceria com o poeta Jorge de Lima e englobava uma série de motivações. Dentre as motivações de Murilo e Jorge, naqueles dias de 1935, estava aquilo que se registra na epígrafe da obra: Restauremos a poesia em Cristo. E me chamou muita atenção um poeta modernista, no tutano, modernista puro, modernista envolvido com todas as artes modernas e um dos difusores do modernismo no Brasil, ter um interesse tão claro e tão candente para com a religião. Esse trabalho de especialização, que foi a leitura de um poema que é visto também como um traço um tanto quanto biográfico, o poema Meu Novo Olhar, que Murilo publica no livro Tempo e Eternidade, foi o que eu empreendi naquele momento. Mas eu percebi, na companhia de meu orientador à época, professor Fernando Fiorese, que em Tempo e Eternidade havia muito mais para se explorar dessa relação entre modernismo, religião ou as leituras de uma poética modernista da religião. E assim eu ingressei no mestrado no ano seguinte e pude estudar a obra Tempo e Eternidade por completo, investigando os modos como Murilo Mendes fazia a percepção do sagrado, a percepção do traço religioso naquela obra de 1935, estudando exclusivamente os poemas murilianos. Ao longo dos estudos, eu fui detectando que Murilo Mendes percebia a religião como um traço componente da sua poética. E isso eu fui descobrindo não sozinho, eu fui descobrindo com o auxílio de leitores de Murilo que deram dicas importantes daquilo que nós tínhamos na obra dele para ser visto. Um deles foi José Guilherme Melchior, no texto À Beira do Anti-Universo Debruçado, ou Uma Introdução Livre à Poesia de Murilo Mendes. Nesse texto, o Melchior sinaliza que em Murilo há a presença forte do traço da religião, do traço religioso. No entanto, essa religião é colocada, e esse religioso também é colocado, como um aspecto de problematização constante. Murilo não é um devoto silente, Murilo é um devoto contestador, Murilo é um devoto que protesta, Murilo é um devoto dialético. Assim também cheguei ao texto de Luiz Fernando Medeiros, Terra Percurtida. Nesse texto, Luiz Fernando Medeiros sinaliza claramente que a obra muriliana tem uma forte dicção religiosa e ele percebe esse sermo nobilis, essa dicção religiosa presente na sua obra, na obra do poeta, como um traço também componente distintivo do modo como Murilo Mendes faz a ritualização e a percepção da realidade na sua poesia, criando a partir dos recursos do mito, dos recursos bíblicos, dos recursos de citação das tradições cristãs, também uma forte contestação e uma forte manifestação literária no contexto de modernismo brasileiro. Não bastassem esses dois nomes, todos os outros críticos literários passavam pela obra de Murilo Mendes, tais como Leila Barbosa e Marisa Timpone, sinalizando a força da poesia muriliana, também tematizando o sagrado. Em uma entrevista que Murilo deu ao jornalista Homero Sena, ele disse certa vez que, junto de Platão, Pascal e Novalis, um filósofo dinamarquês protestante, cristão, Søren Kierkegaard, foi o que mais influenciou e mais deixou marcas em seu espírito. Essa fala de Murilo se comprova também pelo fato de, na biblioteca de Murilo, na biblioteca pessoal de Murilo, haver várias obras de Kierkegaard. E por que Kierkegaard e Murilo têm algo em comum? Há um traço interessante, que é o traço dialético na composição da obra dos dois. E uma percepção também que pude ter na relação de Kierkegaard com o Murilo é o fato de que ambos se colocavam em questão. Se o cristianismo era algo caro para Murilo Mendes, também o foi para Kierkegaard.
E ser cristão, para Kierkegaard, era algo que devia nos comprometer. E assim também foi no caso de Murilo Mendes. Tanto comprometeu Murilo que muitos críticos achavam Murilo cristão demais para ser poeta. Em contrapartida, ele era poeta demais para aqueles que eram mais ortodoxos para ser cristão. E esse jogo constante entre o lugar de fala, né, daquele que é o crente, daquele que é o professante e daquele que é o poeta, que é o contestador, que é o dialético, isso se opera de maneira magnífica na obra de Murilo, que tenta, como dizia a própria crítica de Mário de Andrade, conciliar os contrários e não cindi-los. Murilo não encara a religião em sua poética como um mecanismo alienante. Muito pelo contrário. É a partir da visão também da tradição religiosa que a palavra liberdade, a palavra poética, a palavra livre do poeta ganha ares e pode também exercer o senso crítico e testar possibilidades de ser a partir dessa crítica que a palavra livre de Murilo Mendes, na sua obra poética, executa. A religião, em Murilo Mendes, é uma constante problematização do ser no mundo. A questão de onde está a eternidade aparece, como é que essa eternidade se manifesta, a condição de criaturas e a posição do Criador. Aparece também a maneira de conceber uma visão sobre Deus e sobre o ser humano que tenta mostrar uma aproximação fora dos limites convencionais da ortodoxia religiosa. E essa aproximação que a voz lírica muriliana tece em relação à divindade é uma aproximação dialógica, é uma aproximação sincera, é uma aproximação que executa uma comunhão que passa, inclusive, pelo crivo crítico de dizer: intimaremos Deus a não repetir a piada da criação. Também há, em Murilo, um senso de percepção do mistério. Por mais que a modernidade trouxesse tantas riquezas, por mais que a modernidade trouxesse tantas possibilidades de inovação, cientificismo e todo esse jogo que deu algumas esperanças para o homem ao longo do século XX, era preciso reconhecer que nem tudo se explica, que nem tudo se fundamenta na lógica da razão. Assim também, o homem, em Murilo Mendes, é um ser que se volta para o enigma, que se volta para o mistério, que se volta para algo que não se explica de formas convencionais. E essa problematização da religiosidade se dá também em um contexto de afirmação de jogos de interesses políticos que usavam e se valiam da religião para, inclusive, exercer dominação e tolir liberdades humanas. Murilo não se silencia diante disso. Ele levanta a sua voz como poeta também, mobilizando o discurso bíblico, o discurso da tradição cristã, para dizer em prol da vida e em prol da liberdade, em contexto de restrições das liberdades individuais que também vivemos ao longo do século XX. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que serviu de título, inclusive, para a minha tese doutoral, que concluí pelo programa de Ciência da Religião da UFJF. É o texto que se encontra no livro Poesia e Liberdade, de Murilo Mendes. É um poema longo, chamado Janela do Caos, bastante contemporâneo, como tudo em Murilo Mendes. E é nesse trecho do poema que eu encontrei a maneira como Murilo enxerga a religião e como esse poeta usou, de alguma forma, também o discurso religioso para fazer a sua obra. Acompanhe comigo. A infância vem da eternidade. Depois, só a morte magnífica, destruição da mordaça. E talvez já a tivesses entrevisto quando brincavas com o peão. Entre duas eternidades, balançam-se espantosas fome de amor e a música. Rude doçura. Última passagem livre.
só vemos o céu pelo avesso. Mobilizando esse revés, esse reverso, Murilo empreende em toda a sua trajetória poética, desde a primeira até a última obra, uma mobilização do discurso religioso que ativa essa condição humana de ser. E por isso, é uma poesia rica, inventiva e sempre válida para a nossa reflexão.